Boa noite. Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, que encontrem o alívio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra nesse salão, preparando os irmãos para os seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Estamos também arrecadando para o Natal. Então, quem puder trazer alguma coisa, ainda dá tempo, trazer 1 quilinho a mais, o lar agradece, tá? Nossas preces hoje serão endereçadas ao nosso irmão Ricardo de Oliveira Soares, por seu um ano de falecimento. Então, que se dirija a ele todas as nossas vibrações. Também quero avisar que hoje é o último dia de atividades espirituais no lar. Então, nessa quinta, nós encerramos os trabalhos das atividades espirituais e retornamos a partir do dia 6 de janeiro. Já teremos passes, tá, para todos. Capítulo 14 foi o que nos caiu na noite de hoje, honrar o pai e a mãe. A tarefa não é tão difícil quanto podem pensar, pois ela não exige cultura. Tanto o ignorante quanto o sábio podem cumpri-la. O Espiritismo vem facilitá-la, ensinando-nos a causa das imperfeições humanas. Desde o nascimento, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de suas existências anteriores. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Cabe aos pais observar e combater os menores sinais de manifestação desses vícios, sem esperar que criem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não se espantem, mais tarde, se forem pagos com a ingratidão. Que assim seja. Vamos então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento com a prece ao Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Passo a palavra agora ao nosso palestrante da noite, nosso irmão Edgar. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É um prazer imenso estar aqui junto de vocês para nós dividirmos esse banquete que Jesus nos oferece a cada momento que nós estamos na sua casa, porque aqui é a casa de Jesus, a casa do nosso irmão maior, e estar aqui é motivo de muita alegria e de muita também responsabilidade. Nós vamos hoje fazer a última palestra do ano aqui neste lar, desejando que possamos transmitir a vós a palavra de Jesus na simplicidade das nossas palavras, mas com o coração cheio de alegria por poder transmitir a vocês esta palestra na noite de hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 9 ao item 11. Não vos canseis pela posse do ouro. Não vos canseis pela posse do ouro. Ou seja, não nos preocuparmos demasiadamente com a posse daquilo que nos afasta de Deus. Porque tudo aquilo que nos prende na terra são os bens materiais. A posse demasiada do ouro, da riqueza, nos torna às vezes, não são todos, mas na grande maioria das vezes, nos torna um pouquinho mesquinhos, desconfiados daqueles que se aproximam de nós. Vem aquele pensamento: será que vai me explorar? Será que vai me pedir alguma coisa? Então não nos preocupeis tanto com isso. Jesus, na sua caminhada na terra, tinha uma única muda de roupa e um par de sandálias. E os seus discípulos que o seguiam, a mesma coisa, deixaram tudo para trás. Porque esta fé, este amor que Ele trouxe para nós, faz com que nós acreditemos que é possível, sim, termos uma vida saudável, nos desapegando pouco a pouco daquela ganância do ter, do querer. Ainda há necessidade de termos e querermos viver bem, porque estamos num plano de provas e expiações, onde temos um corpo que necessita do atendimento material. Mas não vos preocupeis demais com isso. Tem coisas muito mais importantes, tem coisas mais saudáveis para nós nos preocuparmos, e a principal delas está aqui dentro de nós, que é essa transformação que nós buscamos todos os dias. Não possuais ouro e prata, nem leveis dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 calçados, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. E neste alimento está 2 fases de alimentação. A alimentação material, que é aquilo que nós ingerimos, e a alimentação espiritual, que é aquilo que entra pelos nossos ouvidos e desce até o nosso coração, que são os ensinamentos de Jesus. Então, serenar os nossos corações em horas de aflição faz com que as situações, às vezes difíceis num primeiro momento, quando se tem fé,
quando se acredita naquele que se diz nosso irmão maior, quando se acredita neste bom Deus justo, os problemas se tornam menores, de acordo com o esforço de cada um dessa mudança interior. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo: paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não merecer, tomará para vós a vossa paz. Ou quando chegamos na casa de alguém, em vez de ficarmos observando o que tem de material no interior daquela casa, eleve o seu pensamento a Deus. Que Jesus abençoe esta família que está me recebendo. Que Jesus abençoe esta casa, este lar que está me recebendo. Ah, mas eles nem vão ouvir a tua prece. Mas você fez a sua parte. Levar esta energia da nossa fé ao outro é o bem maior que nós possamos fazer por nós e pelos outros. Desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que acontecesse conosco. É isso que Jesus espera de nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, nos disse Ele. E é difícil. É muito difícil às vezes. Para aquele que ainda carrega os resquícios do homem velho aqui dentro, que teimam às vezes até reconhecer os seus erros. Para esse é difícil querer o bem ao outro. Mas para nós outros, não que sejamos melhores, não que sejamos preferidos de Deus, não há preferência de Deus entre nós, mas é que para aquele que conhece a palavra de Jesus, por mínimo que seja, o seu pensamento já muda em relação ao irmão ou à irmã. A gente começa a se enxergar como uma grande família divina, cada um de nós com o nosso adiantamento. Somos todos diferentes uns dos outros. Nós somos atemporais. Nós não nascemos todos no mesmo dia. Hoje ainda está nascendo novos espíritos. Por isso que nós temos tantas diferenças entre nós. Cada um ao seu passo. Mas que esse passo não seja interrompido pela vontade de querer ser mais que o outro, porque aí nós nos atrasamos na caminhada. Sucedendo não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis, ao sairdes desta casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos afirmo isto: menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que aquela. A terra de Sodoma e Gomorra. Que terra é essa? É uma terra que já foi extinta. É uma terra que passou o seu ciclo. Mas estas casas que nós visitemos, principalmente as casas de Jesus, essas são fundamentadas numa base sólida chamada Evangelho de Jesus. E essas não passarão. Essas estarão para a eternidade em nossos corações. Segundo os costumes orientais daquele tempo, os poucos viajantes eram bem recebidos em casas de família. Assim, os conselhos de Jesus de nada levarem quando fossem pregar em outros lugares. Não leve promessas vãs. Não leve coisas miraculosas.
Não leve a cura instantânea para quem quer que seja. Não enganeis aos vossos irmãos. Não sejais falsos profetas. Medi as vossas palavras. Seja fiel àquilo que Deus te deu. Aquele conhecimento que tu teve a oportunidade de ter. Seja fiel. Não leve engodo para os outros. Até por um momento podemos nos enganar. Podemos nos ludibriar uns aos outros. Mas chegará um momento em que estaremos frente a frente com a verdade. E aí o cobrador absoluto dos nossos erros, que está na nossa consciência, fará com que nós nos arrependemos de fazer um mau uso daquilo que Jesus de graça nos deu. Portanto, quando ides, não levais falsas promessas. Leve a verdade, a verdadeira cristalina, aquela que faz com que se diga a verdade sem humilhar, sem machucar. É essa a verdade de Jesus, para que possamos abrir os nossos olhos, para seguirmos nesta jornada chamada vida com a nossa cabeça erguida. Todavia, como Jesus nada dizia sem um sentido moral, podemos perceber nestas palavras a ideia de confiar-se na providência e procurar hospedagem em casas de pessoas dignas, que mais preparadas estavam para os novos ensinamentos. Ou seja, livrar a nossa palavra onde sejamos convidados, ofertar o Evangelho de Jesus para aquele que se dispõe a ouvir. E no momento que se dispõe a ouvir, quando nós viemos para o templo, que possamos ao sair daqui, cada um de nós, fazermos bom uso daquilo que aqui nós ficamos ouvindo, praticar lá fora, ali aonde a sociedade não passa a mão nas nossas cabeças, ali onde nós somos muitas vezes julgados com parcialidade, de acordo com a nossa posição social, com a nossa cor, com a nossa religião, com o bairro que nós moramos. Lá nós somos julgados assim. Então que nós possamos sair daqui hoje mais acessível às coisas de Jesus. Assim deve agir o espírita com os seus familiares, seus amigos e os outros. Assim deve agir os espíritas, digo mais, assim devemos agir todos nós. Porque Jesus não trouxe a bandeira do espiritismo, Jesus não trouxe a bandeira do catolicismo, Jesus não trouxe a bandeira de nenhum segmento religioso. Ele trouxe aquela bandeira que é comum a todos nós, para todas as épocas da humanidade. Ele trouxe a bandeira do amor fraterno, esse sentimento que nos une, esses sentimentos que agora, nesta época de final de ano, de Natal, deixa os nossos corações mais sensíveis, nos deixa mais abertos para recebermos os outros, nos deixa mais abertos para fazermos, como a irmã pediu agora há pouco, a caridade. Porque essa doutrina, a sua base é: fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque aquele que não é caridoso, ele não se abre, ele se fecha para as coisas de Jesus. E quando nós conseguimos sufocar as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo, com a caridade, nós nos apresentamos como seguidores das leis divinas. A lei de amor,
esta lei que nos conduz, esta lei que nos guia. Por isso, meus amados e minhas amadas, nesta época em que ainda, neste plano de provas e expiações, num mundo onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, ainda vimos muitos irmãos nossos ainda carentes do bem material, mas principalmente do bem espiritual. Que possamos ser caridosos, que possamos fazer o que Jesus faz para todos nós, estender a mão para os nossos irmãos. Essa é a nossa luta, nessa caminhada evangélica de Jesus. Espírito evangélico, sim, nós seguimos os evangelhos de Jesus, somos todos evangélicos, com segmentos às vezes um pouco diferentes uns dos outros. Que possamos, meus amados e minhas amadas, proporcionar a nós um ótimo Natal, com a bênção de Jesus. Não impor seus conhecimentos, sua filosofia de vida, sua religião aos que não os queira, e não ser aos filhos enquanto estiverem sob a sua guarda, no aproveitamento dos primeiros 7 anos, quando a influência da família é maior e eles são mais flexíveis a adquirir hábitos sadios, perdendo os maus desenvolvidos em vidas passadas, continuando até a adolescência. Ou seja, sermos pacientes, sermos solidários, sermos verdadeiramente pais e mães dos nossos adolescentes, porque é uma responsabilidade que nós firmamos quando estávamos nos preparando para vir para cá. Levar em frente essa bandeira da família, levar em frente sem atropelar ninguém, sem pisar em ninguém, ter o coração suave, ter a alma elevada, ter os seus pensamentos serenizados pela bondade divina. É isso. As atribulações do dia a dia às vezes fazem com que nós às vezes nos esquecemos ou nos distanciemos dos bons hábitos, mas isso não nos torna ruins, maus. Ao primeiro momento que nós nos arrependemos, nós buscamos reconciliar-nos com nós mesmos, para oferecer um eu melhor, mais saudável, menos egoísta, menos orgulhoso, mais paciencioso, mais humilde, mais caridoso. É isso que Jesus quer de nós. Que nós amancemos o nosso coração, que nós tiremos do nosso coração essas mágoas, esses ressentimentos que fazem mal a nós primeiro. Quantas palavras, ao sairdes desta casa ou da cidade, aliás, eu já li, até agora o reino de Deus é tomado pela força, disse Jesus, ensinando que com ele a busca desse reino deverá ser sempre pelo amor, pela persuasão, mas principalmente pelo exemplo de cada um de nós. Este é o reino de Deus. Esse Deus que não se aborrece quando nós tropeçamos na verdade. Esse Deus que está sempre pronto a nos dar as oportunidades, tantas quantas vezes necessitamos. Não maldizeis quando tropeçardes numa pedra. Pelo contrário, levanta a tua cabeça e diz a Jesus: obrigado, meu irmão, por não ter quebrado o meu pé. Porque a vontade no primeiro momento é aquele palavrão, mas a gente sabe o significado de quando nós pronunciamos um palavrão.
Existem vários ao nosso redor, esperando esta oportunidade de nosso erro para nos intuir a dizer o segundo, o terceiro e quem sabe o quarto palavrão. Saber fechar a boca, fechar os olhos e abrir o nosso coração para a bondade, para o amor ao próximo, para o amor a nós mesmos. Lembrar sempre que o Espiritismo veio para auxiliar a regeneração da humanidade. E para isso basta seus princípios serem entendidos, aceitos, mas principalmente vivenciados. O Espiritismo nos traz o Evangelho de Jesus, num palavreado simples, que não precisamos ser doutores da lei para entendermos as suas palavras. O Espiritismo veio descortinar todas as nossas dúvidas, nos mostrar o que é certo e o que é errado e colocar em nossas mãos a decisão do que nós queremos para nós. O que nós queremos para nós? Eu quero viver bem, então faz o bem, pensa bem, age no bem. Porque existe uma coisa chamada lei, ação e reação. Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Quando a gente profere o mal, a gente recebe o mal. E por incrível que pareça, quando esse mal retorna, ele retorna com mais força. Porque ele sabe que tem uma porta aberta para recebê-lo. Vamos fechar essa porta. Vamos cerrar o nosso coração para as coisas mundanas. Não ajuntei tesouros na terra, onde o ladrão pode levar, onde as traças podem corroer. Ajunteis tesouros no céu, aonde o ladrão não chega, aonde não existe traças, os tesouros do coração, os tesouros da alma, para a nossa principal morada. Lá nós vamos usufruir desses tesouros. O tesouro de Mamon, ou seja, os bens materiais, nós não vamos levar nada. Nada. Porque tudo é empréstimo para nós vivenciarmos neste mundo ainda que necessitamos do bem material. Nos conscientizar, meus irmãos, de que Jesus é bom. Por mais difícil que tenha sido a nossa vida, por mais dificuldades que tenhamos que passar nesta encarnação, não foi obra de Jesus. São aqueles erros que nós, em vidas passadas, não conseguimos superar. E hoje tivemos uma nova oportunidade. E assim será no nosso retorno, na próxima encarnação. Portanto, não nos atrasemos. Não voltemos aqui com tantas dificuldades. Vamos descarregar um pouquinho o nosso fardo, para que possamos, quando aqui chegarmos novamente, não passarmos pelas mesmas dificuldades que aqui passamos. Porque todos nós passamos por dificuldades. Uns em maior, outros em menor proporção. Mas todos nós temos desafios. Porque é aqui que nós vivenciamos as coisas amargas. É aqui que nós vivenciamos aquilo que nós não tivemos coragem de vivenciar em vidas passadas. Por isso, meus amados irmãos, vamos caminhar a passos largos. Vamos seguir em frente nessa caminhada chamada vida, sem ferir, sem machucar, sem atrapalhar a vida de quem quer que seja. É difícil? É. Mas não é impossível. Divulgar, sim, através de todos os meios de divulgação, mas não impor, não forçar, nem mesmo seus familiares, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, assim como Deus faz com cada um de nós. Deus não nos obriga a nada. Jesus nunca nos obrigou a nada.
nos mostra a verdade e põe em nós uma palavra chamada livre-arbítrio, para mim decidir. O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com esse erro? O que é que eu faço com essa verdade? Está nas nossas mãos o poder de decidir até quando eu quero sofrer, até quando eu quero passar dificuldades, até quando eu vou me atrapalhar com a ganância, com a ignorância, com a maldade. Para que tropeçar nesses erros? Nós já aprendemos. Nós somos sabidos o suficiente do que é certo e o que é errado. Por exemplo, nada contra quem fuma. Nada contra. Absolutamente nada. Cada um é dono da sua vida. Mas a carteira de cigarro alerta: 4.500 substâncias tóxicas prejudiciais à sua saúde, causadores do câncer, da garganta, do estômago, do pulmão, de tudo. E a gente insiste. Aí começa a perder a voz. Eu tô rouco, não é pelo cigarro, é pelo vento do ventilador. Mas o primeiro sintoma é a rouquidão. Eu faz 35 anos que eu deixei de fumar. De beber a mesma coisa. A doutrina espírita me proibiu? Não. A doutrina espírita não nos proíbe nada. Nos alerta. Nos mostra. A decisão é nossa. Assim, meus amados irmãos, deixando um pouquinho de tempo para nós falar sobre a visão espírita do Natal. Qual é a visão espírita do Natal? É um momento de reflexão. A doutrina espírita, os espíritas comemoram o Natal? Sim. Somos cristãos. Seguimos o Evangelho do Cristo. Adoramos o Natal. Só não adoramos mitos. O demais. Fizemos a nossa ceia. Reunimos a nossa família. Fazemos campanhas de caridade. Nós pedimos para vocês, mas pedimos entre nós. Não é assim, minhas irmãs? Esse é o Natal espírita. Jesus, quando chegou aqui, ele já chegou nos dando exemplo. Já chegou nos dando tapa de mão de pelica, como a gente diz, luva de pelica, não sei como é que é isso aí. Nasceu numa manjedoura. Quando Maria e José se aproximavam de Belém, depois de caminharem 156 quilômetros, que é a distância de Jerusalém para Belém, na entrada de Belém ele começou a bater nas portas, porque Maria estava sentindo as dores. Muitos nãos ele recebeu, muitos nãos. Aí quando Maria estava no auge para dar à luz, uma alma caridosa ofereceu um lugar maravilhoso para Jesus nascer, lá no fundo do pátio, lá no fundo da fazenda, o estábulo, uma manjedoura. Que lugar maravilhoso para a grande estrela que chegava, para o Messias que vinha nos trazer tudo que nós aproveitamos de bem hoje. E aí me veio um pensamento. Imaginemos aqueles que disseram não para Maria e para José. Há oportunidades que eles perderam de vivenciar a chegada do Cristo. Será que eles se arrependeram? Acho que não. Os corações eram muito endurecidos.
O seu evangelho ainda não tinha chegado. E hoje? Será que Jesus condena aqueles que lhe deram um estábulo para nascer? Não, ele agradece. Imaginemos os últimos 6 meses de uma gestação. Quem é mãe, quem é vó sabe. E os últimos 6 meses de Maria, da sua gestação, foi em cima de um burro. Porque é o tempo que se levava para percorrer 156 quilômetros, montado num burro, passo a passo. Quem é dali da Gaúcha sabe. Você sabe. É mais ou menos isso, 20 quilômetros por dia. 156, 6 meses. Mas José perseverou. Maria aguentou até chegar ao seu destino e nos traz a boa nova. E que essa boa nova torne as nossas vidas cada vez melhor. Que o nosso Natal seja de amor, de paz, de esperança, de fraternidade. Louvemos o aniversariante à meia-noite de 24 para 25. E que Jesus, esse menino que chegou aqui, possa guiá-los até os seus lares, com muita paz e com muita harmonia. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Agradecemos então as palavras, do nosso palestrante, que teve de sair porque tem outra palestra para fazer, pede desculpas, tá? Por não ficar mais um pouquinho com vocês. E que nós possamos então exercitar, os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Peço aos irmãos médiuns que se dirijam para as suas salas de trabalho. Os irmãos que têm a fichinha rosa de passe magnético e a fichinha azul de passe isolado, podem também se dirigir para a sala de tratamento. Fichinha azul aqui no corredor, fichinha rosa lá no salão da equipe Landel. Aqueles que têm a ficha verde de cromoterapia também podem se dirigir para o salão de lá, da equipe Landel. E os irmãos que têm desobsessão também podem já seguir para a sala. Só ficam aqui os outros e os que têm a fichinha vermelha para atendimento fraterno. Seguindo então com o nosso pensamento elevado, nessa harmonização que está tão boa aqui nesse salão, pensando naqueles que não puderam chegar até aqui, que estão nos seus lares, que possam também neste momento receber toda essa energia positiva que desce sobre nós desta corrente maravilhosa durante o nosso passe com a prece de cartas. Deus, nosso Pai, que tendes todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja. O passe foi transmitido. Aqueles irmãos que possuem a fichinha vermelha de atendimento fraterno podem se dirigir ao salão ao lado da equipe Landen e os outros irmãos sigam em paz. Tenham uma boa noite. Ficaste sozinhos?